Fala pessoal, voltamos aqui para a quarta parte do nosso vídeo. As 5 últimas questões da prova de ginecologia, a prova mais fácil, o tema mais fácil da ANRIGS, né? E tô aqui com o mestre aqui, ó, futuro oncologista. E eu aqui, o nosso futuro ortopedista, discutindo então questões de gineco. A gente trouxe questões de gineco nesse início de outubro, pensando justamente no Outubro Rosa, e vamos ver o que essa última parte da prova trouxe pra gente. Vamos lá, Rafa? Bora. Então, 56, paciente refere dor à palpação abdominal mais intensa em ambas as fossas ilíacas, e ao exame ginecológico apresenta leucorreia, útero de volume normal, dor à mobilização do colo uterino e dor intensa à palpação dos anexos. É sexualmente ativa, nega o uso de preservativo. E qual é o diagnóstico mais provável com o caso desse aí, Rafa? Questão muito bem escrita. Olha só, chegou uma paciente para você, ela está com dor na fossa ilíaca, ela está com uma leucorreia, ela tem dor à mobilização do colo. Preste atenção, é óbvio que ela tem uma doença inflamatória pélvica. Ela não usa camisinha. E essa doença tem como agente etiológico geralmente clamídia e gonococo. Exatamente. Então, diagnóstico clínico, doença inflamatória pélvica e tratamento. Aí tem que lembrar. Pode falar. Ceftriaxona, falasse. Metronidazol e doxiciclina. Doxiciclina. É que isso também é tema de prova, pessoal. Por isso que a gente está trazendo. O tratamento é empírico, por isso que eles associam essas drogas. Então vamos lá, Rafa? Bora. Próxima questão? Questão direta, né? Vamos lá. 57. Pergunta. A produção de estrogênio na pós-menopausa provém do lacuna que secreta androstenediona e que sofre aromatização, transformando-se em assinale a alternativa que preenche corretamente e respectivamente as lacunas do trecho acima. E aí, Rafa? Vamos lembrar só do seguinte, gente. O que é menopausa? Menopausa é falência ovariana. Esse é o conceito de menopausa. Só com isso a gente já mata 50% da questão. Aí já tira A e C. Aí outra coisa que a gente tem que ficar atento. Então, provém da suprarrenal que secreta androstenediona e que sofre aromatização. Onde é que acontece a aromatização? Onde é que tem aromatase, né, Rafa? Pô, é óbvio, sabe? Então, é tecido periférico isso. E como que chama o estrogênio no tecido periférico? Ele chama estrona, ele não chama estradiol. Então, tem muitas maneiras de você lembrar dessa questão para você resolver. Você pode lembrar de como que funcionam os hormônios na pós-menopausa, mas só de você ir deduzindo, você chega lá. Vamos lembrar uma coisa. Climatério sempre cai a seguinte questão nas provas. Primeira coisa que cai no climatério é inibina. Inibina, ela inibe FSH. Se cai inibina e ela inibe FSH, o FSH aumenta. Vai aumentar. Então lá na granulosa ocorre mais conversão de androgênios em estrogênio. Então essa é a alteração que geralmente cai na prova. Você tem que ficar atento. Queda de inibina, aumento de FSH e aumento de estrogênio. Então vamos prestar atenção nisso nas questões. É isso aí, mestre. Nem parece que quer fazer ortopedia. Vamos para o próximo. Para passar a gente faz qualquer coisa. 58. O método contraceptivo injetável trimestral está contraindicado em qual dos seguintes casos? Então, pessoal, questão de planejamento familiar ou anticoncepção, né? Isso aí cai todo ano de prova, tem que saber. Então vamos lembrar o seguinte, contraindicação de método contraceptivo. O sangramento vaginal indeterminado, ele é uma contraindicação para DIU, para hormônio, para tudo isso. E ele trouxe ali na questão contraceptivo injetável trimestral para fazer uma pegadinha. Porque o que é esse injetável trimestral? Você lembra, Messi? Sim, é um contraceptivo de progesterona. Exatamente, é o progesterona. E qual que é a contraindicação do contraceptivo de progesterona? Fumar é contraindicação? Não é. Enxaqueca não é. Só tem uma contraindicação que a gente tem que lembrar para a prova, que é a história pessoal de CA de mama. Então ele tentou te enrolar, mas a questão, se você fosse deduzindo, você ia ver sangramento vaginal indeterminado, pô, você vai dar um contraceptivo para essa mulher, você não sabe nem a causa por que ela está sangrando, sabe? Exatamente. E lembrando que, como o Rafa estava falando, que confunde realmente enxaqueca, pode confundir pensando no contraceptivo combinado. Combinado, que aí sim é contraindicação. Então, letra D. Vamos para a próxima. Entre os métodos contraceptivos abaixo, quais na mesma alternativa apresentam índice de
mais baixo. E aí, Rafa, o que é esse índice de Peer? Então é o seguinte, esse índice é um índice que a OMS usa, que você vai pegar você pega um método e você vai avaliar o número de mulheres que tiveram falha nesse método. E se esse índice ele é menor do que Exatamente. a gente diz que esse método é eficaz. Então a OMS usa isso para dizer que o método contraceptivo ele é eficaz ou não é eficaz. E deixa eu lembrar uma coisa para vocês, não tem método comportamental eficaz pela OMS. E camisinha não é um método eficaz, de acordo com esse índice. Por incrível que pareça. Então, pensando nisso, você já poderia excluir todas as questões que tivesse isso. E ele está pedindo o menor, ou seja, ele está pedindo qual que é o melhor método contraceptivo. E, obviamente, né, se você olhar as questões aí, você vai ver dispositivo intrauterino e pílula anticoncepcional oral. Na mesma alternativa combinada, são a melhor opção. Melhor opção. É isso aí, Rafa. Bom para revisar essa questão aí de contracepção. Vamos para a questão 60 aí. Última questão de gineco da prova da Higgs de 2020. Menina de 18 anos vem à consulta ginecológica com a mãe, referindo a ausência de menarca até então. Não iniciou atividade sexual ainda. Ao exame físico apresenta altura e peso adequados para a idade, mamas bem desenvolvidas, genitália normal com vulva sem pelos, ausência de pubarca, e leve abaulamento bilateral em região inguinal. Considerando a hipótese diagnóstica, assinale as assertivas abaixo. Rafa, tu pensou numa hipótese diagnóstica já? Nossa, isso aí é uma questão muito típica de prova, gente. Vocês podem não ter visto isso na rotina de ambulatório, etc. Mas na prova isso aí vocês vão ver muito. Então sempre que aparecer uma paciente para vocês, ela está em menorreia primária, um dos diagnósticos diferenciais que você tem que fazer é síndrome de Morris e síndrome de Rokitansky. Outra coisa que pode aparecer no quadro clínico é cópula insatisfatória. Porque o que acontece? Essa paciente ela só tem 1/3 da vagina. Então a cópula dela vai ser insatisfatória. E aí como é que a gente vai diferenciar essas pacientes? A gente vai diferenciar pela presença ou ausência de pelos pubianos. Isso é um aspecto. Então se a paciente ela tem ausência de pelos pubianos, isso vai falar a favor de síndrome de Morris. Se ela tem presença, isso é síndrome de Rokitansky. Outra coisa que você tem que levar em conta é aquilo ali que o mestre ele marcou já, abaulamento bilateral, inguinal. O que é isso, Matheus, que você marcou aí? O que a gente pode imaginar ali, considerando o quadro clínico inteiro, é que a gente tem os testículos em região inguinal que não fizeram a sua descida completa. Exatamente. Se a paciente ela tem testículos, gente, tem como o cariótipo dela ser XX? Não tem como, né? É impossível, o cariótipo dela não pode ser XX, sabe? Então, mas olha só, está ali apresentando ali, ó, uma mulher, ela tá com mama bem desenvolvidas. Pô, você pensa assim, caraca, essa mulher tá com mama bem desenvolvida, mas ela é XY. O que aconteceu? De onde que vem esse estrogênio que desenvolve mama? Então, o que acontece? A paciente, ela libera tanta testosterona que ela é convertida no tecido periférico e em estrona, e essa estrona age na mama. E é por isso que ela chega com caracteres sexuais femininos, sabe? Qual que é o tratamento para isso? Alternativa número 2. Número 2, então, o tratamento consiste na gonadectomia bilateral e reposição de estrogênio. É óbvio, sabe? Você tem que dar isso para paciente. E algumas vezes você tem que reconstruir essa vagina, né? Fazer uma neovagina para essa paciente. Que é o que a número 3 acaba falando, né, Rafa? O paciente poderá ter dificuldades na relação sexual, uma vez que a vagina é mais curta nesse caso. Exatamente. Então, nessa questão, a primeira está errada, as outras duas corretas, letra C. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse raciocínio do Rafael, de algumas dicas que a gente vem trazendo aí, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, as próximas dicas e com certeza se preparar melhor para a prova de residência que vai vir aí. Foi um prazer, pessoal. Em breve estamos de novo aí com mais questões.